Eu vou chamar o Papa aí, mas deixa eu... Pra chamar o Papa, eu quero mostrar isso aqui que eu vi ontem na rede social do nosso amigo do Bruno De Laurenti, que costuma dar uma olhada sempre aqui no nosso placar aberto também. Olha só o que ele postou sobre o Renato, o Papa, exatamente mostrando... Olha só, esses são... Não, sobe aí, tá um pouquinho... Ah, tá, agora tá certo, tá certo. Tá, esse é o aproveitamento dos treinadores que passaram pelo Flamengo recentes, né? E o Renato tem simplesmente o melhor aproveitamento deles todos, tá? Perdeu aquela final da Libertadores, mas olha ali, Rogério Ceni, 63%. Renato Gaúcho, 73%. Paulo Souza, 67%. Dorival, 67%. Vitor Pereira, 58%. Sampaoli, 61%. Tite, 64%. E agora o Felipe Luiz, 70% ou 71%. O Felipe perdeu muitos jogos esse ano, aí realmente no deu final, uma baixada na média dele, senão ele estaria pelo menos ali no número do Renato, com certeza. Mas número, aproveitamento, no Flamengo ele teve, inclusive no Flamengo. Quer que eu te fale do Diniz no Vasco? Qual foi do Diniz? 41. 41. Eu tô achando até muito, tá? Porque teve Carioca. Agora ganhou os joguinhos de Carioca. Tô achando até muito. Tô até confirmando aqui, mas perdeu mas jogo. Tem 39 e 41. Ô, Papa, e aí, Papa? Qual é a memória que você tem do Renato? E você acha que ele pode reproduzir esse bom aproveitamento dele no Flamengo, lá no Vasco? Só quero pedir desculpa pela imagem, ao pessoal, que eu tô parecendo o slot daquele filme dos Goonies, né? Tá? Tô com... Aí. Irmão, tô com um terçolzinho aí, então... Tá dando pra ficar ver, usando não, óculos. Aí ficar usando óculos também, não dá, né? Mas vamos lá. Não tá dando pra ver. Não, beleza. Só porque ficar usando óculos escuros no estúdio não dá, né? Mas vamos lá. Meu amigo, eu sempre defendi o Renato. Eu sempre falei que o Renato, pra mim, era o melhor treinador que tinha passado depois do Jesus. Ele não conseguiu repetir, né, o desempenho de títulos e não conseguiu fazer o que ele falava, de 200 milhões, né, um time de 200 milhões que a Reza falou, mas o time jogou muito. Cara, o problema do Renato foram jogos específicos ali. Alguns jogos no Brasileiro que acabaram queimando um pouco ele. Inclusive uma situação que aconteceu que não se sabe muito bem o que ele fala, mas ele na época, eu lembro de ter recebido ligação do Diogo, que trabalha com o Renato, para avisar que ele não tinha falado nisso. Né? Tira antes que ele faça outro. É um jogo contra o Grêmio. Que falaram que ele estava tirando um jogador do Flamengo para que ele não fizesse outro gol. E o que me explicaram na época é que não era nada disso. Tá? Era uma coisa completamente diferente. Fizeram uma leitura errada do que ele estava falando. Isso gerou, né, uma sensação ruim e os torcedores começaram a pegar no pé do Renato. Eu sempre gostei do futebol do Flamengo com o Renato, goleou todo mundo. Aí teve um jogo também que o Flamengo perde 3-0 para o Atlético Paranaense no Maracanã e é eliminado da Copa do Brasil, que ficou, né, também muito marcado. Mas fora isso, o Flamengo jogou bem, goleou todo mundo na Libertadores e foi a melhor final que o Flamengo fez de Libertadores de todas as três que a gente teve aí, do Tetra, né? Do Tetra, e a gente tem 3 que foram depois de Zico, né? Essa 19, 22 e 25. Dessas 3, somando a que o Renato perdeu, das 4 finais, aquele melhor jogou foi a que o Flamengo perdeu. O Flamengo, para mim, amassou o Palmeiras. Era para ter definido o jogo. A culpa não foi do Renato, a culpa foi muito mais do Michael, que perde o gol no último minuto de jogo. Ele perde um gol na cara, ou ele dava a bola pro Bruno Henrique. E do Andrés também, né? Não, o Andrés é prorrogação já. No tempo normal, o Flamengo poderia ter ganho o jogo de virada do Palmeiras. O Gabigol teve uma bola que, ao invés de ir com a cabeça, ele tenta ir com o pé e fura. Tá? Na cara do gol. Na cara do gol. E o Michael tem a bola do jogo nos últimos minutos e ele não toca pro Bruno Henrique. Ele tenta fazer e perde. Ou seja, o Flamengo dominou aquele jogo. O Flamengo era para virar aquele jogo. Essa história toda aqui, o Palmeiras e tal. Aí na prorrogação, aquele erro ali, o Flamengo estava melhor do que o Palmeiras. Teve aquele erro do Andrés. Ok. A culpa, a gente brinca, a gente zoa. O pessoal pega no pé do Andrés, mas a culpa não é nem do Andrés. A culpa é muito mais de quem acabou de sair, que foi o Michael. E voltou e ninguém nunca falou muito sobre isso. Mas é o gol que perdeu. O gol do Michael é absurdo. Né? Então, se é para reclamar, vamos reclamar de quem realmente foi o culpado. O Renato Gaúcho, para mim, fez um trabalho fantástico no Flamengo. Teve seus momentos ruins, mas é o melhor aproveitamento de treinadores melhor. Foram quantos jogos, mais ou menos, Papa? Que todos que passaram depois do Jesus. Então, gente, de verdade, o Renato Gaúcho foi injustiçado no Flamengo e, para mim, ele fez um grande trabalho, sim, no Flamengo. Não teve título, né? Você vê, o Felipe Luiz cheio de título,
mandado embora. Renato Gaúcho, sem título, com aproveitamento melhor, mandado embora. Não tem uma lógica para sem disputar Carioca, tá? É 73%, é importante esse detalhe. 73% do Renato, acima de todos eles, tá? É o melhor aproveitamento de todos eles. Ele não teve carioqueta para ganhar 8, 5, 9 jogos. Foi só brasileiro, Copa do Brasil. Não teve carioca, Libertadores. Não teve carioca. O jogo que o Flamengo perde no Maracanã pro Atlético Paranaense. Não, o jogo que o Flamengo perde, Papo, pro Atlético Paranaense, aquele jogo de 3-0, é um dos jogos mais inacreditáveis. Porque se você for pegar para rever o jogo, o que o Flamengo teve de chance e finalização foram mais de 20 finalizações e chances claras que o Flamengo teve. E o Atlético teve aquelas 3 oportunidades e fez os 3 gols. E o Flamengo perdeu um monte de gol. O Flamengo amassava o Atlético Paranaense naquele jogo e perdia gol. E o Atlético foi eficiente nas pouquíssimas oportunidades que teve, fez 3-0. Foi um dos jogos mais inacreditáveis que a gente viu ali no Maracanã e contribuiu muito para a saída do Renato, porque ficou todo aquele clima assim, caramba, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí, porque o time está amassando, não faz os gols e em pouquíssimas oportunidades que o Atlético teve, toma 3. Aí depois teve o jogo pontual que o Papa falou em relação ao Grêmio, que o Flamengo estava vencendo o jogo, aí ele tira o Vitinho, que estava bem no jogo, o Flamengo, não lembro se tomou a virada ou se empatou, né? E foi na semana... Eu acho que estava empatando, Raíza. Eu acho que estava empatando. Acho que estava empatando e tomou a virada. Aí perdeu, né? Foi na semana da Libertadores, e aí aquele jogo leva um clima... É muito comparativo que eu fiz em relação ao Flamengo em Lima contra o Atlético Mineiro, porque o Flamengo... se perde aquele jogo, como estava se desenhando, ou se o Palmeiras ganha do Grêmio, o clima para o jogo no final de semana ia ser muito ruim. O clima da semana em Lima ia ser muito ruim. E o Flamengo perdeu uma grande oportunidade contra aquele Grêmio, onde o Flamengo estava melhor, né? O Vitinho estava jogando muito bem, o Renato tira, e o Flamengo acaba perdendo aquele jogo. Então o clima ficou muito ruim, foi uma semana muito ruim, de clima muito ruim. E aí a energia toda, e começa o jogo lá em Montevidéu, um jogo em que o Flamengo jogou muita bola, na minha opinião, criou várias oportunidades, diferente de outras finais, que praticamente não criou, e acabou perdendo, são coisas do futebol, mas eu acho que isso foi muito marcante também em relação a esse momento do Renato. Acho que foi um baque muito grande para ele, não ter conquistado nada com aquele Flamengo. Tá vendo? Virou Flá TV aqui. Já no meio do Vasco, virou pô. Flá TV. Mas tá bom, pelo menos deu uma esperança pro torcedor do Vasco. Pelo menos são coisas positivas em relação ao Renato. Mas eu achei o Renato bem consciente, assim, na coletiva. Ele tem esses pontos dele ali. Mas aonde que foi Flá TV? Aonde que foi Flá TV? Eu falei, eu tô dando as referências do Renato. Tô dando as referências do Renato. A gente analisou as 4 finais de Libertadores que o Flamengo apresentou Fui no Vasco eu que agora. botei a Flá TV, pá. Fui eu que O botei na Renato foi tela, muito aproveitamento mal do na Renato no coletiva. Flamengo. Renato Gaúcho foi muito mal na coletiva, tá? Muito mal na coletiva, falando questão de jornalista, de influenciador. Muito mal, muito mal.